Olá, meu querido amigo, estamos novamente aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre uma alegria falar com vocês, estar aqui trazendo boa informação, informação de qualidade, sempre com aquele nosso convidado especial que vem aqui para trazer um pouco daquilo que ele faz no seu dia a dia, né, a sua experiência profissional, as suas inspirações e também para que ele possa te inspirar, que esse é o nosso grande objetivo, né, fazer com que você possa também crescer, possa também saber que efetivamente consegue chegar onde quiser. Então, hoje a gente vai falar aqui com um profissional de vendas, que é uma grande referência na área, inclusive trabalha em vários segmentos e também ajuda aí nos processos dentro de escritórios de advocacia, também para que esses escritórios possam se desenvolver cada vez mais também e também não perder a mão, né, naquilo que costumam fazer e que devem fazer com bastante observância aí às leis, aquilo que a boa advocacia exige. E nesse sentido também, a gente sabe que temos aqui muita experiência para contribuir com você que está aí do outro lado. Além desse grande profissional que está aqui conosco hoje, temos, como sempre, o nosso queridíssimo Ney Daniel, que vai nos atualizar com as informações da semana do mundo jurídico. Além dele, também teremos o Matheus Tiro de Castro com as notícias da economia no Brasil e no mundo, sempre importante para a gente conhecer cada vez mais dessa área tão importante, né? Que também faz parte aqui daquilo que a gente diz, né? E daquilo que a gente passa para você dentro da área jurídica, dentro da justiça. Além disso, teremos também a coluna de direito imobiliário, tão importante para a gente saber cada vez mais sobre esses direitos que dizem respeito ao nosso imóvel, ao nosso bem da vida, que é também aquilo que é tão importante para que a gente tenha segurança, né, gente? O programa, como sempre, está recheado aí de boas informações, de boas notícias e daquilo que a gente gosta tanto de fazer e trazer para você, que é o melhor, que é a inspiração, que é te mostrar que você realmente é capaz de conquistar aquilo que você precisa para você se tornar aquilo que você sonhou. Então, gente, o programa, como sempre, está imperdível. Nos espera aí, que a gente logo, logo volta com esse convidado, que eu ainda não vou divulgar quem é, para que você aguarde um pouquinho, fique curioso aí, aguardando o nosso retorno. Vamos lá chamar o nosso patrocinador. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Está no ar mais um Direito e Justiça, então, como eu falei lá para vocês na chamada, hoje eu estou aqui com o Leonardo Belling, que é professor, consultor e treinador de vendas, fundador da The Wolves Company, assessor de vendas. Seja muito bem-vindo, tá, Leonardo, ao Muito nosso Direito obrigado. e Justiça. Obrigado, Débora. Prazer estar aqui com você, com os Imagina. telespectadores, para a gente falar desse assunto tão incrível que é vendas. Vendas, né, Leonardo? E pode até parecer ali, como eu falei no início, que a gente fala de um tabu aqui, né? Porque vendas na advocacia, existe compatibilidade Uhum. quando a gente fala desse assunto aqui? Sem dúvidas, sem dúvidas. A cultura brasileira do mundo jurídico, né, da advocacia, é um tanto quanto restrita. Todos nós sabemos, né, dos desafios que a legislação aí impõe, mas isso não quer dizer que as coisas estão perdidas, né? Que os advogados não podem crescer, prosperar e de uma forma intencional, proposital, escalar suas vendas, escalar seu faturamento, crescer e não só vender de uma forma orgânica, por indicações, né? De uma forma natural. Sim, é possível implementar ações para que o escritório cresça, prospere e impacte a vida de mais pessoas, né? Porque a minha crença de vendas é essa, é ajudar Uhum. pessoas a tomar uma decisão que vai ser boa para elas. Então, quanto mais eu fizer isso, melhor. E se o teu produto de advocacia agrega valor para a sociedade, você tem que sim vender mais. Aham, não, com certeza, né? Até porque isso até é um tabu, a gente fala, né, Leonardo, porque na advocacia, ou mesmo, né, até voltando, né, um pouco lá para trás, quando a gente está na faculdade, né, a pessoa, o aluno, o acadêmico, ele aprende as normas, as leis, Uhum. né, as doutrinas,
Mas ninguém ensina na faculdade que esse advogado vai ter que vender, né. Uhum. Todo mundo tem aquela ideia: "Eu vou me formar, vou saber a lei, vou saber a doutrina, vou saber peticionar, vou entrar com processo", mas e aí, se o cliente não vem, faz como? Uhum. Não é? Porque você vai ter o seu escritório ou, enfim, se for para trabalhar para alguém, alguém de qualquer maneira vai ter que ter a clientela. Mas Uhum. e para ter essa clientela, alguém que está começando, como que faz? Uhum. Você não conhece ninguém, não tem um networking eficaz, não é verdade? Daí como que a gente faz sem infringir o Uhum. estatuto de ética ou mesmo a lei, né, da advocacia que rege a atividade profissional? Perfeito. Olha só que legal. Acho que primeiro é interessante a gente trazer uma reflexão no sentido de que vende mais quem é o melhor profissional ou vende mais quem é mais conhecido, Uhum, né? A gente até pode fugir da advocacia. Será que o melhor hambúrguer do mundo é o da marca que todo uhum, mundo conhece? uhum, Possivelmente não, né? Mas a marca mais conhecida, todos uhum, sabem qual é. uhum, Então, é importante ter essa mentalidade de que, claro, é bom você ter o conhecimento técnico, quanto mais uhum, melhor, especializações, formações, pós-graduação, mestrado, doutorado, né, formações aí na área que elevem o seu currículo, o seu poder de conhecimento, uhum, mas a verdade é que pode ser que não adiante você ter tudo isso se você não aprender, né, a se relacionar, não aprender sobre construção de marca, construção de time, equipe, liderança, vendas, porque você pode se frustrar, né? Tanto uhum, tempo, tanto investimento, tanta energia colocada para um resultado que é incompatível com isso. E certamente, né, você, advogado que está nos escutando, talvez você conheça outros profissionais, outros advogados que não são tão bons tecnicamente como você, mas que talvez tenham um zero a mais aí na uhum, conta todos os meses, talvez 2 zeros, por que não? uhum, Então, é importante de fato desenvolver essa habilidade. uhum, E nós sabemos das restrições que existem, mas existem muitas maneiras de prospectar clientes. uhum, Você não precisa ser tão agressivo e às vezes usar das estratégias digitais, né, e levantar a mão para o mercado e oferecer, eu vendo isso, eu tenho essa solução, porque a gente sabe que a legislação freia um pouco esse tipo de atitude. Eu particularmente, né, já comentei em uhum, off aqui para você, eu acho uhum, algum tanto quanto ultrapassado, mas são as regras do jogo, e aí você tem a liberdade de decidir se segue ou não, porque sabemos, né, não vamos ser hipócritas aqui também, uhum, sabemos que vários advogados não seguem as regras do jogo e também eu não estou aqui para uhum, julgar esse tipo de comportamento. uhum, Agora, falando de talvez ações práticas que um advogado pode colocar no seu dia a dia para prospectar cliente, eu acredito que, primeiro, tendo um networking muito forte, uhum, né? uhum, Então, buscar ter visibilidade. Então, você pode sim usar o marketing digital para uhum, criar conteúdo, para abrir a sua boca, para aumentar o nível de consciência do seu cliente, das, uhum, das pessoas que compram os seus produtos, participar de vários grupos de networking. Curitiba é muito forte, né? O estado do Paraná, uhum, em todo o Brasil, né, tem grupos de networking que surgem aí que é importante que você esteja no meio para toda semana estar conhecendo gente nova, uhum, né? Então, eu acho que venda é um jogo de números. Quanto mais uhum, pessoas você conhece, quanto mais pessoas você oferta o seu produto, mais você vai vender. uhum, É, de uma forma em consequência disso, né? uhum, Então, talvez procurar parceiros estratégicos, quais são outros tipos de negócio ou mesmo outros tipos de advogado que podem indicar a tua solução. uhum. Então, é pensar de uma forma criativa em caminhos e em alternativas. É, isso é interessante, né, gente? Que nem o Leonardo falou, ele tem uma empresa que se volta justamente a essas questões que são aí, propriamente aí, chegar a vender mesmo, né, Leonardo? Não tem nenhum tipo de melindre nisso, né? E como você falou, você conhece as regras, sabe como é que funciona, mas teu trabalho você está vendendo e, enfim, sabe que tem muita gente que não respeita, o que não é certo, a gente sabe disso, né? Mas você incentiva para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível, né? Como se Uhum, diz, né? Que cada um tenha um marketing bacana, que, enfim, tenha um networking, que saiba, então, fazer a sua prospecção de uma maneira bacana, né? Que se envolva socialmente e conheça muita gente, né? Então, vai fazer teu trabalho, vai vender, né? E, ao mesmo tempo, também está incentivando aí aqueles que estão começando para que eles também saibam que existem formas de fazer algo, né, que também vai trazer aí um resultado que é aquele esperado, poder vender.
né? Porque ninguém é hipócrita aqui, todo mundo quer realmente ter resultado. Todo mundo quer ter aquele dígito a mais no final do mês na sua conta, porque o boleto chega todo mês para Chega. pagar, independentemente de qualquer coisa. Então a gente precisa ganhar para poder justamente fazer aí, enfim, honrar nossos compromissos, que é o mais importante, especialmente para você que está começando, que está migrando, está vindo para a carreira jurídica, que tem interesse em atuar. Saiba que exatamente aqui o que a gente está falando é vendas. Ninguém ensina a gente a fazer isso na faculdade, gente. Então, é muito complicado, por isso que muita gente acaba, inclusive, desistindo de advogar, porque não consegue vender, Leonardo. Uhum. Que é muito delicado, gente. Mas vejam, eu ainda tenho muito aqui para conversar com o Leonardo, e a gente vai agora chamar o Ney Daniel para trazer aí as informações e notícias da semana, e depois a gente volta aqui com essa conversa agradável para entender um pouco mais sobre esse processo de vendas. A você que nos acompanha hoje no Direito e Justiça, agradecemos a sua participação e audiência ao programa e as mensagens que são encaminhadas com muito carinho ali nas nossas redes sociais do programa Direito e Justiça. Agradecemos também ao entrevistado da semana e à ilustre jornalista e apresentadora do programa, Débora de Castro da Rocha. Agradeço também a Deus por estar aqui com todos vocês e por fazer parte desse belíssimo programa que possui aí a intenção de lhe informar o que ocorre tanto na vida das pessoas e também sobre os seus direitos, cuja pauta de hoje se dará sobre a questão de situações de endividamento, onde pesquisas realizadas, aproximadamente 77% da população brasileira se sentem super endividadas. O Tribunal de Justiça limitou a 30% dos descontos de um salário de um consumidor superendividado, pois as instituições financeiras devem limitar os descontos dos empréstimos consignados de até 30% do consumidor que está numa situação de superendividamento, pois a decisão é da juíza em exercício da primeira vara civil do MER, no Rio de Janeiro, que entendeu ser responsabilidade das instituições em avaliar a capacidade financeira dos clientes antes da contratação dos serviços prestados e que possam afetar o mínimo existencial conforme previsão na Constituição Cidadã. Nos autos citados, a parte autora pretende repactuar suas dívidas referentes aos empréstimos firmados com instituições financeiras, visto que recebe uma renda bruta mensal de aproximadamente R$ 20.000 e os descontos de consignados ultrapassam em torno de 65% da sua renda. As dívidas bancárias, então, estão dificultando o pagamento das despesas existenciais, pois passa a receber a renda líquida mínima em torno de R$ 5.000 e seus gastos somam aproximadamente R$ 8.000, ou seja, ultrapassando o seu limite que sobra. A magistrada observou que o autor possui obrigações mensais assim que ultrapassam a capacidade financeira, levando-o à situação do superendividamento. Para evitar que o consumidor sofra danos irreparáveis por não conseguir cobrir suas despesas mensais básicas, a juíza deferiu a limitação das dívidas com as financeiras em até 30%. Com isso, a pessoa endividada poderá depositar mensalmente em juízo um valor aproximado de 30% da renda líquida mensal para o pagamento dos seus débitos. Agora, se você quer saber mais sobre essa notícia, então entre em contato conosco através das redes sociais e continue acompanhando o Direito e Justiça. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Voltamos então aqui com o Leonardo, falando sobre esse assunto que é bastante interessante e também incentiva aí você que está começando a carreira, migrando, querendo advogar, né, para entender um pouco mais desse mercado. E cada vez, né, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica, porque a gente sabe, todo mundo fala em saturação, gente. Eu busco não falar em saturação. Eu busco sempre dizer que sempre tem espaço para quem está qualificado bastante. Oportunidades existem, o mercado ele está cada vez mais
dependente de bons profissionais, de profissionais especializados naquilo que fazem, porque hoje a gente não tem mais aquele mercado, né, Leonardo, tão aberto, que permitia com que o profissional do direito, especialmente o advogado, possa advogar em todas as áreas, né? Ele não Uhum. pode mais se dizer, por exemplo, aí especialista em todas as áreas, porque cada uma tem a sua complexidade e hoje não dá Uhum. mais, salvo se ele tiver uma banca de advocacia que realmente contemple vários advogados que cada um tem a sua especialidade. A gente está Uhum. falando de uma questão bem diferente, mas o próprio advogado conseguir dar conta de tudo Não isso é tem como. impossível, né, Leonardo? Então, nesse ponto, quando a gente fala, né, que a gente, por exemplo, está aí com um advogado que está com escritório, que está se desenvolvendo, está crescendo, e, enfim, já não consegue mais dar conta dessa Uhum. demanda gigantesca. Como que ele faz para que, por exemplo, esse escritório ele consiga andar, né, e a venda necessariamente daquele produto que é o produto jurídico, é o processo, é a Uhum. consultoria, não dependa mais dele, porque ele começa a se envolver em tantas coisas, né? A gente falou nos bastidores no começo, ele chuta para o gol, ele defende, ele vai, ele ataca, ele, né, mas chega um ponto que ele já não consegue mais fazer isso, né? Ele tem que Uhum. cuidar da estratégia do processo, ele tem que cuidar do prazo, ele tem que mais, enfim, mas o escritório ao mesmo tempo ele tem que ter ali o retorno financeiro, porque a gente Uhum. não pode deixar de ter ali o valor no final do mês para pagar a conta, né, daquilo que chega. Como que ele faz ali, então, nesse caso, para que ele não precise, né, ou melhor, que o escritório não tenha que depender necessariamente dele? Uhum. Muito interessante essa tua pergunta, Débora. Eu acredito que é importante a gente diferenciar o empreendedor do empresário. O que eu Uhum, quero dizer com isso? O empreendedor é aquele que faz dinheiro, mas ele faz dinheiro entregando o suor, o tempo, energia e o sangue dele. Ele está lá empreendendo. E todo mundo começa empreendendo, né? Não tem uhum, como começar um negócio já delegando e faturando milhões, é totalmente utópico e irreal. Mas é importante os advogados que estão nos escutando compreenderem que eles precisam se tornar empresários. E o empresário, ele não vende o tempo dele em troca de dinheiro. O empresário, ele cria um sistema inteligente e coloca pessoas para que esse sistema funcione justamente para não depender dele, para que uhum, ele possa talvez abrir outros negócios, né? Para que ele possa ter tempo e liberdade. Porque se você tem um escritório de advocacia, mas o escritório de advocacia depende de 12, 14 horas, talvez 16 horas de trabalho do seu dia, você não é um empresário, você é o uhum, funcionário mais bem pago da tua empresa. uhum, Então, eu entendo que essa mentalidade é muito importante, né? A gente subir os níveis. Você começa uma empresa ali no nível operacional, que você tem que fazer tudo, você tem que ser, como você disse, né, uhum, zagueiro, meio campo, atacante, técnico, uhum, tudo ao mesmo tempo. Você sobe para um nível tático, onde você começa a delegar algumas funções. Talvez você não vai mais numa audiência, você manda um outro advogado, você não uhum, faz mais uma petição, você coloca para um uhum, estagiário, para alguém da tua equipe, né? uhum, uhum, Só que você está no nível tático agora, você precisa uhum, subir para o nível estratégico, onde até mesmo a tua venda, os teus contratos assinados não dependem mais de você. Olha que uhum, maravilhoso, porque você construiu uma marca tão forte, uhum, né? Um processo de atração de clientes, uma autoridade, um uhum, relacionamento que você começou a criar uma previsibilidade, uma constância de contratos uhum. e talvez nem com isso mais você precisa se preocupar. Olha só. Que maravilhoso seria, né? Uhum, que maravilhoso seria, né, porque o que a gente vê hoje em dia ainda é muito, o advogado tendo que se envolver, né, com todas as questões do escritório, muito embora ele, deixe às vezes de peticionar ou ele deixe de fazer uma audiência, como você bem mencionou aqui, mas ele ainda se envolve muito com a operação do escritório, porque Uhum, a advocacia, bem ou mal, ela é muito ainda, voltada à pessoalidade, né. uhum, Ainda que a gente tenha hoje várias bancas de advocacia, inclusive grandes advogados no país, né, a gente sabe que não peticionam mais, que são tidos inclusive muito mais, eu já ouvi isso muito, né, "Ah, mas é o tal fulano é muito mais empresário do que advogado", né, muito embora a gente saiba que exista aí também algo que diz respeito a essa ambiguidade, né, nesse assunto, porque não se concebe, né, o advogado como empresário, mas o advogado uhum. precisa empreender. Então a gente vive um conflito, na Uhum. verdade, aí, né. Isso é um Você imagina, paradigma, né? imagino que você também, tenha isso na sua Uhum. prática, né, você verifique, porque a gente tem esse dissenso dentro da advocacia, né, mas não,
Advogado não é empresário, mas ao mesmo tempo ele também não pode ficar parado, mais esperando as coisas simplesmente rodarem como era no século passado. O Uhum. advogado se formava lá, não, o bacharel, né, se tornava já bacharel, depois, né, enfim, entrava para a OAB, abria seu escritório, os clientes vinham, enfim, não tinha internet, não tinha nada disso, você fazia a coisa rodar sendo tudo isso que a gente falou antes, né? Uhum. Então, hoje em dia as coisas mudaram, hoje em dia internet, todo mundo faz o vídeo, cria o seu canal no YouTube, né? E, enfim, aquela coisa que muitas vezes a gente comentou também nos bastidores, que nem sempre aquele que está tendo tanto cliente é tão bom quanto aquele que não Uhum. tem tanto. Mas por que isso? E é bacana a gente falar sobre essa situação. Por que isso está acontecendo, Leonardo? Por que aquele que é tão bom muitas vezes não tem tanto cliente, não tem aquele Uhum. dígito a mais na conta, e aquele que é o mais ou menos está conseguindo alavancar o seu escritório? Olha só, muito legal isso. Eu atendo alguns clientes, né, alguns escritórios de advocacia, e aí o dono do escritório fala para mim, Léo, eu quero escalar as minhas vendas, eu quero crescer. Aí eu pergunto assim, o quão disposto você está a abrir mão dos teus clientes? Ah, não, tem um cliente meu que me liga, eu tenho que ir, porque o cara só confia em mim e Uhum, não tem como delegar para outra pessoa. Daí eu digo assim, bom, então escalar as tuas vendas não dá pra gente aumentar um pouco, você tem um crescimento, mas assim, escalar, né, que uhum, é faturar 10 vezes mais do que você está faturando em um ano, né, num período curto de tempo, cara, não vai rolar. Por quê? Porque se você está preso a um operacional de você tem que estar lá, de você que tem que fazer audiência, de você que tem que escrever a petição, de você que tem que conduzir a reunião com o cliente, você está preso. uhum, Então, acho que a palavra aqui seria um desapego, uhum, no sentido de, sim, muitos escritórios de advocacia, empresários estão crescendo, às vezes com conhecimento técnico jurídico pequeníssimo, uhum, só que eles estão criando uma estrutura e colocando outros advogados, né? Eu digo que o segredo do empresário é você uhum, contratar pessoas mais inteligentes que você. uhum. É, Você não precisa ser o mais inteligente, você uhum, contrata os inteligentes para trabalhar para você. você. Aham. Esse é o jogo. O que não deixa de ser também, né? Porque a pessoa, no mínimo, ela tem ali uma visão muito aguçada nesse ponto, Uhum, né? Para enxergar que, por exemplo, se ela ficar ali no operacional, ela não vai conseguir construir aquilo que ela pretende, porque a visão dela é tão maior e mais ampla que ela precisa ficar totalmente no estratégico. Porque você uhum, falou, né? Chega num ponto que é o tá, né? Você primeiro começa ali peticionando, fazendo aquela, né, enfim, aquilo que a gente começa todos, né, enfim, fazendo, vai depois para o operacional, que é o tático, ou fica no operacional, que é mais ou menos, né, entre você fazer e você acompanhar o cliente, enfim, ficar um pouco no estratégico, mas ainda não é o estratégico, né? Depois uhum, você avança e fica só olhando de cima a tua operação, mas ao uhum, mesmo tempo conhecendo no todo, mas talvez não ficando mais tão meticuloso. E uhum, muitas vezes, como você falou, tem gente que nem conhece, né, ou conhece menos do que aquele que está executando efetivamente, né? uhum, Mas acho que para chegar nisso também tem um plus, né? Não pode ser alguém uhum, que simplesmente não tenha noção. Ele tem ali algo muito aguçado, não é? Para uhum. ter essa visão e conseguir despertar isso, não é, Leonardo? Tem que ter know-how, Know-how, né? né? Um nome no É mercado, muito, alguma coisa assim? é muito desafiador você começar um negócio como advogado em um período muito curto de tempo, já construir uma grande autoridade, já ter Uhum, uma enxurrada de clientes. É importante que você tenha ali uma habilidade, uma especialidade muito grande. uhum, Mas o grande ponto é que talvez você não precise ficar ali 15, 20 anos nesse operacional de entrega para o cliente, né? É uhum, construir uma autoridade, construir um know-how uhum. porque o grande ponto é que o nosso tempo é limitado. É. Uhum. O tempo do Cada advogado vez é menos, limitado, né? né? Quantas reuniões ele consegue fazer por dia, quantos clientes ele consegue absorver. Tem uma limitação. Uhum, Então, para você crescer teu escritório, você vai ter que trazer outros advogados, outras pessoas, mais equipe. E aí uhum, você tem que começar a cuidar dessa equipe, porque uhum, daí se você começa a contratar gente, mas você ainda está no operacional entregando para o cliente, a uhum, tua equipe vai ficar bagunçada, você não vai conseguir criar cultura, você não vai conseguir crescer, uhum, então, você vai formando a tua família ali dentro da empresa, você precisa começar a gerenciar os processos e as pessoas. uhum, Porque se você ficar cuidando do cliente, uhum. não vai ter tempo para cuidar das pessoas Das e dos pessoas do processos. processo. Mas vejam, ainda tem mais aqui com o Leonardo. Agora eu vou chamar o Matheus e Tiro de Castro com a coluna da economia no Brasil e no mundo. E depois a gente volta a falar sobre esse ponto aqui que é muito importante para a gente poder gerir o escritório da advocacia. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está, nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje, para tratarmos acerca do
resultado bastante importante que foi divulgado a respeito do nosso PIB, que apresentou um crescimento de 0,8% em relação ao quarto trimestre de 2023, sendo este o resultado para o primeiro trimestre do presente ano de 2024. Tal resultado é bastante importante, levando em consideração que ele mensura o processo de crescimento econômico que ocorre em uma determinada economia nacional, tal qual a nossa, que é a economia brasileira. Tal resultado surpreende, sobretudo, pelo fato de ser além das expectativas que vinham sendo projetadas ali pelos agentes, né, e pelo mercado especificamente. Então, justamente nesse sentido, para avaliar os determinantes desse resultado, muito importante se impõe justamente o relatório que foi recentemente divulgado ali pela coordenadora do IBGE, que apontou os principais determinantes desse processo de crescimento que ocorreu na economia brasileira, tendo ali em vista, especificamente pela ótica da demanda, o consumo das famílias. Pense que, a título de exemplificação, o consumo das famílias ele responde a praticamente 60% do PIB pela ótica da demanda. Ou seja, tudo que vai, por exemplo, em gastos, sejam em bens ou serviços, de você, trabalhador que tem de abastecer os recursos naturalmente de sua casa, enfim, direcionados à sua família especificamente, pense que esse componente é justamente um dos principais motores do crescimento da nossa economia pela ótica da demanda. E isso é muito importante porque, se a gente for pegar os dados do primeiro trimestre de 2024, a gente vai observar que os salários aumentaram, que as condições do mercado de trabalho se aperfeiçoaram e que a inflação, o controle do nível de preço, acabou se efetuando. A gente vê uma inflação com nível mais controlado, o que significa que o poder de compra dos trabalhadores, além de crescer em função de um aumento dos salários, permaneceu com maior força em função desse êxito que, principalmente, a autoridade monetária vem tendo em controlar o nível de preço. Então, esses importantes aspectos acabam se revelando, além também de outros, como, por exemplo, a diminuição da taxa Selic, que é justamente uma taxa que determina, sobretudo, todas as demais taxas de empréstimos que são estabelecidas na nossa economia. Então, pense nesse sentido que, com a taxa Selic se reduzindo, os empréstimos, o crédito, em geral, se torna mais barato. E, em se tornando mais barato, naturalmente, a produção para industrial fica mais barato com devido aos seus custos e também o consumo de você, trabalhador, de você, consumidor, fica também mais barato quando você tem a opção de tomar um empréstimo para custear os seus gastos, sejam em bens ou serviços. Então, nesse sentido, que acaba se reforçando justamente esse relatório, ou melhor, descrição da coordenadora do IBGE, em sentido de que o crescimento da economia brasileira se deu, sobretudo, com base na demanda interna, ou seja, em função de determinantes que, principalmente, vão em sentido do crescimento do consumo das famílias. Por outro lado, não houve, neste período, apenas incentivos ao crescimento do PIB. Também houve um desestímulo proveniente de um setor que, em linhas gerais, tende, na realidade, a provocar um estímulo, um aumento no crescimento do PIB. Tal é, especificamente, o setor externo, que, na prática, acabou contribuindo não para o aumento do PIB, mas sim para o seu crescimento não tão robusto. Isto porque, se a gente pegar os dados de exportações e importações, nós veremos que as importações, que são as produções externas, cresceram 6,5%, enquanto as exportações das nossas produções nacionais cresceu apenas 0,2%. O que isso significa em linhas gerais? Significa que, por um lado, o setor externo está desestimulando o crescimento do PIB, seja por exportações estarem crescendo menos, pelo país estar exportando menos, né? Naturalmente, são produções nacionais que se veem desestimuladas porque o comércio exterior, ou melhor, o mercado mundial
está demandando menos as mercadorias que são produzidas por nós brasileiros, e também, por outro lado, pelo fato das importações ficarem relativamente mais baratas pela questão que sempre tocamos aqui na nossa coluna de economia, que diz respeito ao câmbio. O real acabou se valorizando muito durante esse período. E com o real valorizado, as importações se tornam mais baratas e a competitividade dos produtores brasileiros, dos produtores aqui do país, acaba se tornando menor, justamente em função das produções que são diretamente concorrentes do exterior e que ficam barateadas. E, paralelamente, tendo em vista justamente aquele aspecto que disse a respeito das exportações, essas acabam ficando desestimuladas porque o câmbio mais valorizado acaba tornando as exportações brasileiras mais caras. Em se tornando mais caras, naturalmente, haverá menos demanda no exterior para essas produções. Então, nós temos aí um conjunto de fatores que pode nos ajudar a trazer uma perspectiva a respeito da tendência de crescimento para o próximo trimestre e também para os demais. Nós temos aí, por exemplo, uma tendência de desemprego se reduzindo, né, que está bem posta, embora a gente tenha colocado, a gente tenha vislumbrado em meses antecedentes uma pequena pausa nessa trajetória de redução com um breve aumento, mas nós já vimos aí em abril que o desemprego voltou a se reduzir, o que é um bom sinal do ponto de vista do crescimento, porque o desemprego, ele não só permite, ou melhor, a redução do desemprego não só permite a maior empregabilidade e a maior renda em favor dos trabalhadores, como também oferece condições para que os salários de vocês, trabalhadores, também venham a aumentar, né, por uma relação de oferta e demanda. Naturalmente, quanto maior a demanda por trabalho, maior será a renda e o poder de barganha que os trabalhadores possuem para negociar melhores salários e melhores condições de empregabilidade. Por outro lado, nós também temos aí uma perspectiva de continuidade de redução da taxa Selic, mas que também pode apresentar um estímulo não tão grande ao crescimento do PIB, justamente em função do fato do crescimento, ou melhor, da redução da taxa Selic estar apresentando uma tendência de redução mais tímida e que iniciou na última reunião do Conselho de Política Monetária e que tenderá a permanecer nas próximas reuniões enquanto perspectiva, uma vez que os membros do Conselho de Política Monetária acordaram que as reduções da taxa básica de juros devem ser mais tímidas a partir de então. Por outro lado, nós temos um aspecto que pode reforçar uma perspectiva, um crescimento mais acelerado, porque o real agora está apresentando uma tendência de desvalorização bastante acentuada. E com uma desvalorização bem acentuada, naturalmente, há um movimento inverso àquilo que eu pontuei aqui no comentário. Porque as exportações das nossas produções vão ser estimuladas, né? E isso constitui um importante estímulo ao crescimento. E, por outro lado, a tendência será de se importar menos, o que significa que a indústria, nesse sentido, poderá ter estímulos provenientes de uma competitividade reduzida das produções que são externas ao nosso país. Então, nós temos aí um conjunto de fatores que pode levar a uma direção de crescimento, mas só o tempo nos dirá se tais perspectivas irão, de fato, se consumar ou não. Cabe a nós ficarmos ligados em relação a isso e também tendo em vista aí o como isso poderá afetar a vida de você, trabalhador, né, que consome através de gastos com bens e serviços, mediante melhores condições de salários, de empregabilidade, e também para você, industrial, diante das perspectivas de investimentos que acabam se desenhando em função dessa trajetória. Tendo tudo isso em vista, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Bom, pessoal, nós estávamos falando aqui no bloco anterior sobre os processos, né, a gestão desse escritório que é tão importante
aquele que de repente fica muito envolvido, né, Leonardo, com a gestão ali do processo, enfim, do processo em si, né, processo judicial, ele muitas vezes pode se perder com a gestão do processo interno, né, que é a gestão de equipe, né, porque às vezes se preocupa tanto com o cliente, fica no atendimento com o cliente, mas e a equipe? Como que esse processo interno vai ocorrer de uma maneira satisfatória se ele não se preocupar com ele? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre este processo, que é muito importante e muitos podem não conhecer ainda, né? Com certeza. O que eu vejo, Débora, com esse desafio de segurar essas duas balanças, né? O advogado, eu acho que ele se sente muito pressionado, né? Porque ao mesmo tempo que ele precisa vender, preciso trazer cliente, eu preciso atender os clientes, Uhum. né? Atender os clientes que já estão na base, na carteira, estão Isso. ativos. E ao Uhum. mesmo tempo ele começou a contratar pessoas, a contratar uma equipe, eu preciso cuidar das pessoas. E ficar maluco, como é que eu vou dar conta de tudo isso, né? Uhum. Então eu percebo que é um desafio que ele vai muito ao encontro de uma priorização. O que é mais importante? E aqui não tem certo ou errado, tá? Eu já Uhum. tive várias conversas com escritórios de advocacia que eles falaram para mim, Leonardo, a minha prioridade é atender o cliente da forma mais excelente possível. E se isso acarretar para mim um crescimento muito, muito, muito lento e demorado, eu estou tranquilo com relação a isso. Uhum. E não tem certo ou errado, porque Uhum. tem gente que não tem esse tempo. Ele fala, cara, eu quero começar a ganhar 50, 100 mil reais por mês daqui 2 anos no máximo. Eu não tenho esse Uhum. tempo de esperar, né? Uhum. Falando aqui um exemplo aleatório. Então, vai muito da agressividade e da personalidade do empresário, do Uhum. advogado. Uhum. Você quer tratar os teus clientes com toda a excelência possível e tudo bem, fazendo isso durante muito tempo, o grande ponto é que a consequência disso é que você vai ter um crescimento mais lento, porque Uhum. você não vai ter tempo para construir uma área comercial, Uhum. né? E a tua venda ela vai ficar muito refém ali de um orgânico, muito das indicações, né? Esse bom trabalho vai te gerar Uhum. indicações, né? Uhum. Gera, a maioria dos advogados vende por indicação. Uhum. O grande ponto é você depender só da indicação. Aí o Uhum. teu crescimento ele não fica previsível, ele fica longo, ele fica demorado. Isso pode te gerar frustração. Uhum. Então, óbvio que eu sou suspeito para falar que eu trabalho Uhum. com vendas, mas eu sou muito fã dessa cultura um pouco mais agressiva, até porque a gente vive nessa cultura brasileira, né, de Uhum. ter um freio com relação a esse marketing, com relação a esse Uhum. processo comercial dentro da advocacia. Se a gente for comparar com outros países, principalmente, né, Estados Unidos, eu já fui para lá algumas vezes, você vê outdoor na estrada, na rua, no Uhum. centro, assim, de escritório de advocacia, Uhum. um competindo com Inclusive o nos outro. táxis, né, tem Exato, em exato. cima, né. Aham. Então eu acho muito legal, porque para mim a advocacia não está acima do bem e do mal. A advocacia é mais uma profissão, como Uhum. a profissão do taxista, como a profissão do médico, do engenheiro, do dentista, do personal trainer, Uhum. de quem cuida de cachorro, né, do Uhum. veterinário. É Uhum. mais uma profissão muito importante, com certeza, mas eu não vejo o porquê, né, ter Uhum. essa limitação. Mas enfim, nós estamos aqui para mudar Ah, sim. a forma como a sociedade acontece hoje, né? Mas acho que é Uhum. um comentário Uhum. e vai muito do perfil do empreendedor, quão Uhum. disposto ele está a correr risco, quão disposto ele está a ser agressivo e a ambição de crescimento dele. Entendi. É, gente, até aqui a gente faz uma ressalva, né, a gente sempre, né, o Leonardo, que ele tem a empresa dele, mas em momento algum, né, ele está incitando qualquer tipo de prática desleal, desonesta, ilícita, nada disso. Ele, inclusive, ele não está atrelado unicamente a questões ou até a escritórios de advocacia, na verdade é um dos nichos, né, Leonardo. E Exato. você sempre chega no advogado, né, quando ele te procura, e Uhum, você pergunta: "Olha, é assim, eu posso fazer isso, né, eu posso, né, enfim, atuar de uma uhum, forma ou de outra", né, e você explica sempre todas as questões. Mas a gente está trazendo para o aspecto jurídico, porque nós estamos falando, né, estamos num programa que a gente se volta para as questões jurídicas, né, de justiça. Então, por isso que a gente está comentando, né, sobre como se daria um processo nesse sentido, tá? Então, por isso que eu gosto de deixar claro aqui, porque o entrevistado ele vem, né, com certeza traz a sua expertise aqui para a gente entender cada vez mais sobre a profissão dele, o que ele faz na prática, e para a gente também melhorar naquilo que a gente pode uhum. fazer, né, o que a gente pode fazer para poder ter aí
de repente, um resultado mais interessante, né, de uma forma melhor, consultando um profissional qualificado como o Leonardo, dentro aí das bases legais, dentro daquilo que a gente pode fazer de mais correto, né? Então, por isso que o Leonardo está aqui hoje para dizer para a gente, né, como é que funciona esse mercado, essa prática, né? Enfim, como funcionariam as vendas e como elas ocorrem efetivamente dentro do meio jurídico, tá, pessoal? Leonardo, nós vamos chamar agora então aí a coluna do direito imobiliário e depois a gente conversa mais um pouco aqui sobre essas questões tão interessantes para a gente conhecer cada vez mais sobre esse nicho de mercado aqui tão importante. Olá, meu querido amigo. Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário, hoje para falar de um importante precedente do STJ que trata da arrematação a preço vil, que é justamente decorrente daquele contrato de alienação fiduciária que foi inadimplido pelo devedor. Vejam que essas situações são bastante corriqueiras e justamente foi o que levou o STJ a se debruçar sobre a temática para verificar se o entendimento que diz respeito a não aplicar um preço vil na arrematação também caberia aqui nos contratos de alienação fiduciária. E foi justamente o que prevaleceu, ou seja, o STJ entendeu ali que não caberia esta a arrematação a preço vil, porque ele não pode admitir que haja um desprestígio e um desequilíbrio nessa relação jurídica. Pois ainda que haja o direito do credor de receber, e isso é inequívoco, né, gente? A partir do momento que o credor ele não vê a satisfação da obrigação que está estabelecida naquele contrato de alienação fiduciária, que é regido, inclusive, pela Lei 9.514, ele tem o direito, sim, né, mas fato é que ele não pode desrespeitar ali todos os passos que têm os requisitos que estão constando na lei. Então vejam que quando há um inadimplemento, cada banco, né, gente, eu não vou entrar aqui nas minúcias, nos detalhes, porque cada banco se comporta de um jeito, cada instituição financeira tem um modus operandi. Então, quando há um inadimplemento, a instituição financeira ela deve notificar o devedor para que ele purgue a mora dentro de um prazo de 15 dias, né? Isso é sediço. Se não acontecer, o leilão depois vai ser nulo, tá? Então, ela vai ter que notificar. Notificado, então, esse devedor, ele deverá purgar a mora dentro desse prazo, inclusive não só as parcelas devidas, mas também todas as despesas e juros e correções. Deverá ir até o cartório e fazer pagamento. Se isso não acontecer, vai dar o direito, então, à instituição financeira de retomar esse imóvel, ou seja, haverá a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, o que permitirá a ela levar esse imóvel a leilão. Vejam que, uma vez que ela possa, então, levar o imóvel a leilão, ela deverá obedecer a arrematação, que deverá ocorrer, então, dentro dos padrões que são exigidos, ou seja, eu não posso ter uma arrematação a preço vil, porque a gente sabe que, ainda que haja o direito dela de receber, ela não poderá submeter, então, esse devedor, por exemplo, a ter aí o imóvel vendido por um valor que seja incompatível com o seu valor mínimo, né? Valor mínimo estabelecido na própria lei. Então vejam que a gente está falando aqui de uma situação bastante importante, porque quando o devedor tem esse problema, via de regra, esse imóvel vai ser leiloado, vai ser arrematado para que haja o pagamento da dívida. Agora, se a instituição financeira pode simplesmente arrematar esse imóvel por qualquer valor ou a preço vil, ela vai desprestigiar e vai trazer um grande problema para esse devedor, porque talvez ele nem vá conseguir honrar o pagamento dele, ele vai ficar devendo ainda para a instituição financeira. Então, o direito da instituição financeira existe, mas claro que deve haver, então, um equilíbrio desses direitos aí, né? Então, ainda que haja esse direito de recuperação do capital, né, com essa possibilidade de arrematação desse bem, fato é que também esse bem deverá ser arrematado por um valor justo. Então, esse foi o entendimento da STJ, bastante recente. Vejam que isso é importante para todos nós, porque se acontecer no seu caso, você sabe que tem uma situação agora muito nova, uma discussão aí que é agora proferida por um tribunal, que é um tribunal superior, que vai te amparar numa hipótese aí de você eventualmente precisar ingressar com uma ação para anular um leilão que ocorreu sem observância a esse precedente importantíssimo do STJ.
Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para tratar com vocês aqui, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo cada vez mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Nós voltamos aqui para falar com o Leonardo, para a gente descobrir e conhecer, né, cada vez mais aí o que ele faz e poder empregar da melhor maneira possível no nosso dia a dia. Você que está mudando de carreira ou que, né, pensa justamente aí em também trabalhar com vendas, né, saibam aqui que o Leonardo é uma grande referência na área, né, atende várias empresas em vários segmentos, né, para que realmente essa empresa possa crescer e possa realmente despontar no mercado como grande referência, tá? Então o Leonardo, ele é expert nesse assunto e no próximo bloco, inclusive, a gente vai falar de vários segmentos aqui em que o Leonardo atua nesse sentido para que você também possa se inspirar no que ele faz. Mas, Leonardo, continuando aqui um pouco ainda neste mundo jurídico que tanto nos fascina e nos traz também aqui e chama bastante atenção do nosso público, porque nós temos justamente esse conflito aí que nós precisamos administrar, né? E não podemos também perder de vista pela importância da advocacia, né, e do profissional do direito aí no mercado. Quando a gente fala, então, de comercial, né, de vender serviços, né, por que, no teu ponto de vista, o Uhum. advogado tem tanta dificuldade em vender? Perfeito, Débora. Eu acredito que são dois motivos básicos. Um é o próprio sistema de Uhum, ensino, né? E não uhum, só o advogado, várias outras profissões, né? Você tem ali todo o conhecimento técnico do mundo, mas talvez as principais habilidades você é pouquíssimo estimulado, né? Não uhum, só vendas, talvez a inteligência emocional, a oratória, a produtividade, a parte de finanças pessoais, várias habilidades, né, que a gente chama das soft skills, né, das uhum, habilidades emocionais, das habilidades comportamentais, a gente pouco aprende numa faculdade. Então, acho que é um primeiro ponto que a gente pode destacar, mas a gente não tem muito o que fazer, né? Apesar que o mercado está mudando um pouquinho, né? A gente vê algumas iniciativas, algumas empresas que estão aí se adaptando e auxiliando, ajudando nesse crescimento. Então, o primeiro motivo eu enxergo é esse. E o segundo é, às vezes, a própria falta de proatividade do advogado, acreditando que só porque ele se formou, que ele tem o conhecimento, que ele domina, os clientes vão cair do céu, né? Contaram uma mentira para nós, uhum. né? Você ia pegar o seu diploma, você abrir o seu escritório e aí você encontrar o caminho da prosperidade, do sucesso, e aí você montou o teu escritório e você começou a olhar para a parede porque o telefone não tocava, não tinha cliente, e você vai ter que ir atrás do cliente. Uhum, Então, o advogado ele precisa desenvolver esse lado comercial. E às uhum, vezes ele tem um perfil mais analítico, um perfil mais detalhista, um perfil comportamental mais introvertido e às vezes ele tem muita dificuldade de fazer isso, não tem conhecimento, então ele tem que ir atrás de conhecimento. uhum, Eu acredito muito que vender é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, né? Eu, uhum, inclusive, me apaixonei por vendas por causa disso. uhum, Eu já odiei vendas, já achava que vender era chato, vender era acomodar os outros. Eu já tive todas as crenças limitantes que um vendedor pode ter. uhum, Então, é por isso que eu me apaixonei por vendas, que vender acabou virando até meu propósito de vida. uhum, E então, eu acredito que o advogado ele tem que, de fato, estudar vendas, entender o que é vender, se uhum, aprofundar, talvez até, né, contratar consultorias, mentorias, assessorias, aprender com quem já chegou lá, uhum, se inspirar talvez em outros colegas de profissão, outros escritórios de advocacia que já estão vendendo muito mais do que você, né? Você tem muito uhum, a aprender com esses caras uhum, e, cara, tem que focar em vendas. Eu costumo dizer que só existe uma área na empresa que é vendas. uhum, Ou você é vendedor, as outras áreas elas servem a vendas, porque a área uhum. dela só vai permanecer, só vai existir se Se tiver tiver venda. venda. Senão a área dela não vai deixar de existir. Então tudo é Aham, vendas, afinal de contas. aham, exatamente, né, então por isso que não dá para negligenciar, né, essa parte que é tão importante, para que você, né, possa realmente ter o seu escritório aí próspero, né, funcionando e que você realmente tenha, no final do mês, aí o faturamento necessário para poder fazer aí a sua despesa ser paga, né, porque não é fácil, né, gente, a gente sabe que a advocacia é uma luta, não é aquele que mais sabe,
A gente sabe disso, tem muita gente extremamente qualificada que não consegue realmente, a gente vê a dificuldade disso hoje em dia, muita gente se formando, não consegue atuar, a gente está sempre antenado aí vendo os comentários em redes sociais, falando sobre o assunto. Então, gente, é uma situação delicada e, ao mesmo tempo, também acaba muitas vezes desestimulando e fazendo com que as pessoas desistam desse propósito tão importante que é realmente ser um bom profissional e poder aí realmente se consolidar como advogado, né? Então, gente, como vocês estão vendo aqui, o Leonardo, ele conhece a técnica, ele sabe como fazer isso e ele pode ensinar, né, você, inclusive, a ter aí essa lucratividade, né, essa prosperidade, esse sucesso dentro disso que você quer fazer, que é ter o seu escritório de advocacia aí bombando no final do mês, aí com lucros, clientes, enfim, vendendo. E você, claro, né, sempre, cada vez mais também se antenando aí com as especializações, os estudos, né, que são primordiais, gente, porque, como eu falo, né, Leonardo, não adianta a gente vender e depois não conseguir entregar, né? Porque tem muita Exatamente. gente Tem aí que dar vendendo e conta. não entregando também, né? Então, acho que são aí 2 caminhos bastante importantes, né? Você trilhar um caminho que realmente te dê aí a possibilidade, né, de você conseguir fazer a venda e, ao mesmo tempo, se qualificar o bastante para também conseguir entregar um bom trabalho, que eu acho que aqui é essencial até para que você possa se manter no mercado, porque depois, bem ou mal, a propaganda quem vai fazer é o próprio cliente, né? Uhum. Então, também tem isso, né? Tem que ter esse cuidado, Tem que ter né? esse Não cuidado, adianta né? vender sem integridade, vender a todo custo. O Uhum. custo disso é muito caro, É. né? Que é a sua reputação, que talvez seja uma das coisas mais importantes que nós Oh, temos. ainda mais na advocacia, a reputação é tudo, né, gente? Então, sempre muito cuidado aí no atuar, porque a gente não pode perder de vista, né, as questões éticas, né, da ordem, inclusive, né, para a gente atuar sempre com bastante cuidado, né, com bastante respeito ao cidadão que vai procurar o teu, né, trabalho para que alcance um direito aí que é previsto, seja na norma infraconstitucional, constitucional, né, e que a gente possa realmente fazer o que há de melhor aí e aquilo que se espera. Mas agora eu vou chamar o nosso patrocinador. Depois a gente volta para falar sobre você e sobre a sua empresa, porque o pessoal precisa saber, Vamos que vamos. tá bom? Vamos lá, gente. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então com o nosso último bloco aqui para conversar ainda mais um pouco com o Leonardo. E eu quero saber agora, Leonardo, que você, na verdade, assim, de você, o que te levou, né, a trabalhar com vendas, quais Uhum. as tuas inspirações e que você fale um pouco também da tua empresa. Incrível, incrível. Uhum. Obrigado pela pergunta, Débora. Eu sou um apaixonado por vendas porque eu já odiei vendas, com todas assim as forças. Eu já fui uma pessoa muito tímida, muito introvertida, sabe aquela Uhum. pessoa que ia apresentar os trabalhos da escola, até no começo da faculdade, assim, pessoal, deixa que eu escrevo, vocês vão Uhum. lá e apresentam, Uhum. né? Então, eu sempre gostei muito de escrever, de língua portuguesa, redação, mas essa parte de comunicação era muito travada. Uhum. E vendas foi um despertar para mim de desenvolvimento pessoal, porque eu Uhum. acabei descobrindo um talento para comunicação. O meu pai é um grande locutor, hoje eu também faço locução. Uhum. Acabei descobrindo um talento na oratória, na comunicação e também Uhum. para vendas. Uhum. E foi uma quebra de mentalidade, de paradigma, assim, porque eu sempre acreditei que vendas era para aquela pessoa extremamente comunicativa, né? Sabe, Uhum. aquela pessoa que entra num lugar e em 5 minutos já vira amigo de todo mundo. Eu falei, cara, o vendedor é esse, né? Uhum. Uhum. Mas aí quando eu tive meu primeiro contato com vendas, isso foi cerca de 10, 11 anos atrás, é, eu conheci uma pessoa, o nome dele é Vinícius, Uhum. depois, hoje é um grande amigo, e acabou virando meu sócio na época, Uhum. e ele era um cara bem observador,
bem analítico, bem na dele, bem quieto. Só Aham. que ele vendia muito. Uhum. E eu via que ele tinha capacidade de se adaptar quando Uhum. era necessário. Ele era uma Uhum. pessoa muito organizada, muito detalhista, muito perfeccionista, muito estratégica. Ele tinha muito resultado. Eu falei, opa, eu acho que esse negócio de venda pode ser para mim também. Aham. Então, eu sou prova viva de que vender é um conjunto de técnicas e habilidades que pode ser Uhum. desenvolvida por qualquer ser humano, porque eu desenvolvi. Então, se eu Uhum. aprendi a vender, eu sou capaz de ensinar qualquer pessoa. Aham. E é por isso que eu criei a minha empresa, a The Wolves. Nós Uhum. somos, a tradução, né, Os Lobos, nós somos a Uhum. Alcateia, que ajuda empresas a estruturar departamento comercial Que legal. e Uhum. a acelerar as vendas através de uma visão profunda, Uhum. humana e científica, né? Uhum. Que é como eu aprendi vendas. Vendas não era um talento nato para mim. Eu tive que Aham. ter a visão humana, científica de vendas. Uhum. Né? Como que eu me conecto com uma pessoa? Uhum. Quais são as palavras que precisam sair da minha boca, o tom de voz que eu preciso usar Uhum. para fazer a pessoa prestar atenção no que eu estou falando e Uhum. eu convencer ela a tomar uma decisão. Uhum. Então, a gente foi estudar muito a parte psicológica de vendas, né? E daí Uhum. fui estudar coach, hipnose, PNL, né? Essa parte de Aham. psicologia me apaixonei demais. Uhum. E hoje, graças a Deus, a gente está no mercado, ajudando diversas empresas de diferentes segmentos, né? Desde Bacana. grandes empresas até pequenos negócios, Uhum. a estruturar departamento comercial. Uhum. Porque, no final das contas, é tudo sobre vendas, né? Uhum. Vendas é o coração de qualquer negócio. Não adianta você ter um produto maravilhoso se não sabe vender. Aham. Né? Tem tanta gente por aí, às vezes, com um conhecimento ou um produto medíocre, só que Uhum. está explodindo de vender É. simplesmente porque tem um processo comercial, sabe como oferecer. Uhum. Então, eu acredito muito que vender é algo muito poderoso e Uhum. a gente tem que se jogar para o mundo. Acho que vender, para mim, é ajudar uma pessoa a tomar uma decisão que vai ser boa para ela. Quando eu tenho essa mentalidade, eu não acho que vender é vender areia no deserto, é vender gelo para esquimó. Não, isso é falta de Uhum. integridade, isso é enganação. Aham, sim. Vender é ajudar alguém a tomar uma decisão que vai ser boa para ela. Então é minha obrigação te vender se eu achar Uhum. que meu produto Uhum. serve para Pra você. você. E nesse sentido, então, quando a gente fala de servir, né, produto, quais são os segmentos nos quais você atua, Leonardo, através da sua Legal. empresa? Hoje o nosso portfólio ele é bastante amplo, né? A gente tem desde escritórios de advocacia, como a gente conversou aqui, Uhum. startups, empresas de tecnologia, indústrias, clínicas, Uhum. escolas. Então é bastante amplo. O que a gente não vai atender ali é loja online, Uhum. e-commerce, porque é uma venda automática, Aham. né? Mas Ela só qualquer venda que acontece. você precisa de pessoas para executar essa venda, de processo, de organização, de Uhum. script, né? Uma venda um pouquinho mais consultiva, a gente entra Uhum. para realmente criar essa máquina de vendas, criar essa estruturação comercial, Uhum. para trazer liberdade para o empreendedor, né? Bacana. Liberdade. E daí vocês criam, na verdade, pacotes com consultoria mensal, pontual, enfim, imagino que seja assim. A nossa missão é realmente fazer a empresa crescer. Uhum. Então, para fazer a empresa crescer, a gente precisa transformar a cultura. O que eu quero dizer Uhum. com cultura? Hoje você vende de um jeito, não vai ser em 2 semanas, nem em 2 meses que você vai passar a vender de Uhum. um jeito completamente diferente. É uma habilidade que você vai ter que aprender, que você vai precisar de equipe, você vai ter que construir, né, processo, apresentação, a gente vai criar o teu manual, o teu playbook de vendas, vai treinar você, treinar teu vendedor. Uhum. Então, os nossos projetos, em geral, eles são de 1 ano e não tem Uhum. fidelidade. Por quê? Ah, Porque você tem que entendi. estar vendo resultados, tem que estar feliz, a gente não vai Uhum. segurar cliente por contrato. Uhum. Pontualmente, o que a gente vai ter é um serviço de contratação de vendedores, a gente também Uhum. ajuda você a contratar o vendedor, e Uhum. alguns treinamentos, Aham. né? Mas eu digo que o treinamento ele gera resultado em partes. O treinamento eu acredito que ele gera expansão de consciência. Um Uhum. treinamento ali de 2, 3, 4 horas, ele vai despertar em você uma nova visão, uma nova mentalidade. Mas o resultado vem das novas rotinas, das novas ferramentas, dos novos materiais, dos Uhum. novos processos que você implementa. E para isso Uhum. precisa de acompanhamento. E aí a gente vai fazendo ali reuniões semanais com o cliente para conseguir colocar isso em prática e conseguir gerar resultado de fato. Que bacana. Olha só, gente, é complexo, né, e realmente a gente percebe que o trabalho desenvolvido pela empresa do Leonardo é muito importante e gera realmente um impacto positivo dentro da empresa, porque ele vai realmente reestruturar todos os processos, né, de vendas e fazer com que essa empresa realmente consiga
enxergar, né, esse potencial. Muitas vezes tem um excelente produto, mas não consegue vender porque não tem ainda esses processos, melhor falando aí, organizados a ponto de conseguir, então, trazer esse resultado prático para a empresa. Então, o Leonardo ele faz isso com total aí, conhecimento na área, já com vasta experiência no mercado, sabendo e realmente se voltando para cada nicho específico, gente. Então, eu gostaria que o Leonardo, inclusive, deixasse aí suas redes sociais, seus contatos, para que o nosso público possa te procurar, Leonardo. Muito bom, Débora. Uhum. Obrigado pelo convite de estar aqui. Foi um prazer estar aqui com você e também com o nosso querido Bonifácio, Isso. companheiro. Aham. Para quem quiser me encontrar nas redes sociais, o meu arroba do Instagram é o Leonardo Belling. Uhum. Belling com G mudo no final. Uhum. E o Instagram da The Wolves, que é a minha empresa, é o The Wolves Company Uhum. _. Ou se quiser acessar o site thewolvescompany.com.br. Olha lá, gente. Então, né, não vamos ficar aí sem crescer por falta de um profissional bacana e super comprometido e qualificado como o Leonardo, né? Isso agora não tem mais desculpa. Quem nos acompanha, nos segue aí, realmente, assiste o nosso programa semanalmente, não tem mais razão de não conseguir fazer o seu negócio prosperar. E além disso, também, claro, você que está aí, está buscando uma profissão também, não tem como não se inspirar, na verdade, aqui nesse profissional que é o Leonardo, né, gente? Então, Leonardo, eu só tenho a te agradecer por ter vindo, né, ter aceitado nosso convite. É sempre muito bom para a gente conhecer profissionais como você e realmente poder levar essa inspiração tão grande para o nosso público. Incrível, Débora. Tá bom? Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada eu. Gente, mais uma vez eu, né, me despeço de vocês que estão aí, agradecendo sempre pela audiência, por estarem conosco, pelos envios aí de mensagens, perguntas, pelo carinho de sempre, e sempre naquela alegria, né, de saber que a gente pôde trazer para você o que há de melhor, e sempre aquela pessoa especial vir aqui, né, conosco, nos ensinar, nos transmitir tanta boa informação, né. Espero que o nosso convidado tenha aí podido trazer essa expectativa para você, seja para o teu negócio, seja para você, para se transformar também numa pessoa como ele, e que a gente possa juntos aí sempre estar promovendo esse crescimento e essa inspiração que a gente quer levar para você. Eu, mais uma vez, me despeço, agradecendo sempre por estar com você e por você também deixar a gente entrar nas suas vidas. Um grande abraço e até a próxima semana.